Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 9 de novembro de 2025, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 22. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Lembremos, amados irmãos, que Jesus usou o pronome demonstrativo este. Então, Jesus estava indicando o seu corpo, este, né, que é próximo dele, e não esse que é próximo daqueles que o ouviam, que é os fariseus. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos os sacrifícios realizados no Antigo Testamento eram um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Por isso, eram oferecidos na presença do ofensor. O pecador, amados irmãos e irmãs, deveria acompanhar todo o sacrifício ritual e ter na mente que era ele quem merecia a morte por ter pecado contra Deus e contra o seu próximo. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, no templo multiplicavam-se os sacrifícios expiatórios pelo pecado. Vejam, o sujeito pecava no ano e chegava no outro ano, oferecia o mesmo sacrifício pelo mesmo pecado, ou seja, não havia mudança de vida, pois ele era excluída, amados irmãos, a fidelidade, a justiça e a misericórdia, ou seja, multiplicavam-se os sacrifícios porque também multiplicavam os pecados, ou seja, não havia conversão. Mas agora, amados irmãos e irmãs, nós cristãos precisamos aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. E vejam, a misericórdia, apesar de ser uma palavra bem doce, bem interessante, mas veja, o que é ser misericordioso? É rezar por aqueles que me perseguem, perdoar aqueles que me ofenderam, fazer o bem até mesmo a quem nos faz o mal, ou como diz Jesus, rezar até pelos inimigos. E assim, amados irmãos e irmãs, vejam, somente assim podemos participar da nova e eterna aliança, feita no corpo e no sangue de Cristo, sacrifício do agrado do Pai. E assim, amados irmãos, recordemos, precisamos ser misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. E lembra, amados irmãos, fazer o bem sem olhar a quem veio. Não interessa a quem eu vou fazer o bem. Vou fazer o bem até mesmo àquele que me faz o mal. Por quê? Porque se eu faço o bem a quem me faz o bem, Jesus diz, que recompensa tereis? E é claro, se eu estou fazendo mal a quem me faz o mal, eu só estou me tornando igual àquela pessoa. Então, eu preciso, amados irmãos e irmãs, ser misericordioso. E é claro, quando eu amo, amados irmãos, eu conheço Deus e Deus me conhece.
Quando eu perdoo, eu conheço Deus e Deus me conhece. Quando eu sou misericordioso, eu conheço Deus e Deus me conhece. E assim, amados irmãos, precisamos conhecer cada vez mais a Deus, entrar cada vez mais na intimidade de Deus. Lembrem aquilo que a gente repete. Cada vez que eu tenho um encontro com Deus, Deus tira um pedacinho de mim e coloca em mim um pedacinho dele. Ou seja, quanto mais eu amar, quanto mais eu perdoar, quanto mais eu fazer o bem, mais parecido com Deus eu fico. E é claro, meus irmãos, por que eu fico mais parecido? Porque eu me torno cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.